pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, gente, ó, tá começando o friozinho de novo já, ó. Tô de moletom, com essa parcazinha aqui que eu gosto bastante. Eu acho que esses coletinhos assim é gostoso, né? Protege assim, não esquenta muito, é ideal quando tá um climinha assim. Você vê, ó, que o tempo tá, aqui na minha região tá tudo meio que nubladinho, gente. Aí, com esse climinha gostoso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje, pessoal, uma pintura em madeira, mas é uma pintura artística, tá? Eu acho que vai ser uns casario. Vou fazer muito spoiler aí não, que vocês vão ficar na surpresa aí, tá? Porque o que eu quero fazer agora, pessoal? Meu canal ele tá saindo de terça, quinta e domingo. E aí a minha ideia é o seguinte, eu sei que vocês gostam muito das minhas receitinhas, de me ver cozinhando ali no fogão, e eu tô, né, meio sumidinho disso aí. Aí, o que eu tô pensando? Terça e quinta, fazer uma coisa mais relacionada a artesanato, a arte. Algumas visitas talvez que eu tenha, às vezes para fazer em obra. Enfim, mostrando também o cotidiano. E aos finais de semana, que às vezes, na maioria das vezes que o Andres está comigo, eu tá fazendo a parte de que a gente faz aqui as coisas de casa junto. Né, sai aqui pro pasto, vai no galinheiro, faz uma comidinha legal, porque às vezes pode ter outras pessoas aqui conosco, enfim, tá? Tô saindo aqui de casa agora, pessoal, porque eu preciso comprar algumas coisinhas para dar sequência nesse trabalho que eu vou estar fazendo hoje para vocês, tá? Que vai ficar bem legal, é uma ideia interessante, tá? Que entra aí dentro das coisas que vocês estavam pedindo sobre pintura em tela, pintura de um modo geral. Tá? E eu vou apresentar hoje num outro material diferente. São tábuas de obras. Depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho que preparar essas tábuas, dar uma lixadinha, deixar tudo certinho, para estar recebendo ali a pintura. Vai ficar lindo, gente, tenho certeza. Nossa, aí, pessoal, já cheguei da rua, comprei as coisinhas que eu precisava, vou mostrar para vocês. Eu comprei, pessoal, umas canetas, que é tipo aquelas canetas Posca, só que aquela Posca é muito caro. Então eu comprei umas da marca Pilot, ou Pilote também, pode ser como se escreve, que são essas canetas mais grossas aqui, que a gente usa para fazer contorno, sabe, fazer aquelas pinturas também criativas em paredes, enfim, usa essas canetas. Ó, tá vendo? Elas têm aqui, eu tenho uma de 5 e uma de 8 milímetros. Separado aqui as minhas tintas, pessoal, vocês sabem que eu gosto de fazer minhas tintas. Apesar que eu tenho algumas acrílicas aqui, tá? Da cor Fix. Mas eu prefiro fazer as minhas tintas, tá? Depois eu ensino a base certinho, vou deixar na descrição do vídeo como é que eu faço com a base branca dessas tintas látex, tá? Eu comprei aqui um branco fosco, ó. Tem que ser uma marca boa. E aí a gente vai pigmentando com aqueles pigmentos de bisnaguinha. E depois eu até dar a tonalidade que a gente quer. Aí eu coloco um pouquinho de cola branca também, para dar uma elasticidade e acabar criando até uma tinta acrílica. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu decidi fazer nas tábuas mesmo, tábua de obra, essas tábuas cheias de cimento, toda suja. Só que eu tenho que preparar elas antes. Eu vou lixar essas tábuas, tá? Aquele processo que vocês já estão acostumados, que eu faço nas tábuas aqui, nas minhas artes. Tá certo? Vou deixar ela preparada, mostrar para vocês. Pode sim fazer numa costaneira também. Numas outras artes que eu vou fazendo, eu vou fazer na costaneira e mostrar, assim como eu quero mostrar pintura em telha, enfim. Tá Elas estão aqui, gente, porque eu tenho uma parte aqui embaixo, ó, que é uma bagunça de coisas. Costumo dizer assim que eu tenho tudo, gente, ó, resto de gaveta, pedaço de mesa, tá vendo? Aqui tem uns negocinhos que eu quero fazer a adeguinha pro Andres, que eu prometi pra vocês, ainda estou devendo. Enfim, olha isso aqui, gente. Essa tábua que eu vou lixar, preparar ela pra gente fazer a nossa arte, gente. É isso aqui, pessoal, preparei a tábua, uma lixadinha bem rústica para deixar mais lisinha, tirar as ferpas, enfim. Agora eu vou preparar ela e o desenho para vocês.
E é isso aí, pessoal, ó, já tô aqui com o material, já tô aqui tudo preparado certinho para começar essa pintura aqui, tá? Eu decidi fazer ela na horizontal, tava na dúvida se eu ia fazer uns composês assim na vertical, né? Mas daí eu decidi fazer uma na horizontal pra gente experimentando um pouco a ideia e eu mostrando para vocês um pouco das técnicas assim devagar, tá? Lembrando que tudo que eu tô fazendo aqui eu tô usando na minha casa, nesse processo aí agora de formar essa decoração, dessa transformação que eu tô querendo fazer aqui. E aí já fica a dica aí pra vocês, certinho? Pessoal, deixei a cinta separada aqui como eu mostrei pra vocês. Eu vou fazer um risco aqui livre. Aqui, pessoal, ó, a minha tábua, ela tem 30, que é uma tábua padrão, aquelas tábuas de pinos de obra, por... deixa eu ver aqui, 40 por 1 metro, tá certo? Exatamente, ó, 30 por 1, tá certo? Só para vocês terem uma noção, então, do desenho, para vocês poderem ampliar aí. Só que antes disso, pessoal, eu quero preparar isso aqui, fazendo como se fosse uma pátina aqui, tá? Desse fundo, tá? Então aqui tem várias maneiras de fazer pátina, pessoal, ó, aqui eu tô pegando um pincel, número 20, e aí a gente vai riscando, gente, ó, passando pinceladas. Pode ser feito com uma trincha também, tá? Só para me preparar um pouco esse fundo aqui, para ela ficar mais envelhecida, ó. Então eu tô usando a tinta branca, PVA, ou seja, uma tinta de parede. Vou dando umas mescladinhas, gente, ó, uma sujadinha, criando uma pátina aqui. E é isso aqui, gente, ó, só uma sujadinha, tá vendo? E agora eu vou começar a riscar isso aqui. Aqui, pessoal, fiz um desenho bem básico, tá? Qual que é a ideia? Cada quadradinho desse vai ser a fachadinha, aqui a ideia é o telhado, aqui seria a rua, tá? Vocês vão entendendo agora no decorrer da pintura que eu vou executando aqui e mostrando pra vocês aqui certinho, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vou pegar um pincel aqui, antes, ó, como eu fiz um rascunho aqui, a gente tira um pouquinho esse excesso aqui do carvão, tá? Eu gosto de riscar, pessoal, com carvão. Existe uns carvão próprio para arte, tá? Eu tô usando esse aqui, tá certo? Mas tem uns que parece um lápisinho, mas pode ser com lápis também, tá? Para quem não sabe desenhar, pode-se usar o carbono para transferir, mas a gente tem que tirar esse excesso aqui, ó, tá? Tranquilo esse desenho, gente. Eu escolhi um tema bem facinho, assim, mais rápido pra gente fazer. Eu vou conversando aqui, pessoal, deixei a câmera posicionada na parte de cima, eu acho que fica interessante, que daí vocês conseguem ir seguindo comigo, ó, dá pra ver a tábua toda, então acho que é bem legal. A gente inicia uma pintura, então, ó, lembrando que isso aqui vai ser uns casaril, já tá na minha cabeça aqui. A gente começa assim, pessoal, a gente tem que imaginar que a pintura, a gente tem, nesse caso aqui, ela tem planos, tá? Então assim, eu quero fazer o plano 1 primeiro lá no fundo, porque os casaril estão acima, né, ou melhor, pra frente. Então lá no fundo, eu tenho que mostrar aqui que eu tenho um céu, tá? Então eu vou fazer o seguinte, não vai ser uma pintura acadêmica, tá, pessoal? É uma pintura mais artística. E o que eu vou fazer então? Olha, preparei aqui um pouquinho de azul, aqui eu tô usando o azul ultramar, mas lembrando que eu gosto de preparar as minhas tintas, tá? E aí a gente vai fazer assim, gente, ó. Eu vou dar uma mescladinha com o branco aqui no fundo e vou pegando o tom de azul e já vou dando essas pinceladas, ó, pincelada solta, gente, ó, tá? Porque daí eu vou conseguindo, mesmo que fique aparecendo a tábua um pouco no fundo, não tem problema, tá? Olha, não tem problema nenhum, certinho? Aqui vocês podem jogar a pincelada passando um pouquinho sobre a linha aqui onde vai ser o telhado, porque o telhado depois vem sobre, então vai jogar o céu lá pro fundo, tá certo? Ó, eu quero que dê mesmo uma ideia de uma pintura envelhecida, tá? Se eu quiser depois né, de pintado, se eu quiser ainda dar uma lixada, passar uma lixa para dar uma envelhecida, posso fazer isso também, tá certo? Olha aqui, gente, ó. Ó, pincelada pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, entendeu? Ó, e vai formando como se estivesse fazendo um X, assim, ó. É livre. Eu fiz o céu porque a casinha tá sobreposta, então o céu tá no fundo, como se fosse a minha mão de fundo.
Depois eu vou fazer o telhado. Por quê? Eu tenho que fazer primeiro a parede, porque o telhado vem sobre a parede. Vamos tentar ter essa ideia de criar esses planos, pessoal. O interessante, no meu curso, eu sempre fazia assim, ó. Eu anotava pro meu aluno. Plano 1, colocava númerozinho 2, 3 e 4, por exemplo. Vai ter umas palmeiras aqui na frente, vou trabalhar janelinha, porta, vou trabalhar floreirinha na frente do portãozinho, por exemplo. Aí eu coloco o plano final, seria o plano 5. E assim vai também vários planos, tá? Pode chegar até 10, 12, depende muito do desenho. Então agora a gente vai fazer as paredes. Aqui eu quero aquelas casinhas, pessoal, sabe assim, de fachada assim de Minas, do Nordeste. São aquelas fachadas coloridas, enfim. É desta maneira que eu quero essa pintura aqui, tá bom? Terminei aqui o fundo de todas as paredinhas, tá? Lembrando que cada cor dessa pode ser uma fachadinha, aqui eu posso fazer um portãozinho, nós vamos criando junto aqui, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer essa parte da frente aqui agora, que eu quero que represente o chão, tá certo? Então vou pegar uma cor aqui, acho que deve ter aqui um marrom, prefiro acho que jogar um marronzão mais escuro, pra depois eu ir clareando. Lembrando sempre, pessoal, que na pintura a gente começa com os tons mais escuros, para depois a gente clareando, tá certo? Pra gente fazendo os efeitos de luz. A gente começa sempre com os escuros. Então aqui eu vou passar esse marrom, representando a estradinha aqui. Prontinho, pessoal. Vamos lá então, vou dar uma explicaçãozinha rápida que eu fiz. Então eu preenchi as cores das paredes, né? Lembrando que a gente tem deixado o céu pronto. Aí vocês vão perguntar pra mim assim, por que você fez aquela pátina de fundo se você cobriu tudo? Porque eu quero também, pessoal, que essa madeira criasse uma impermeabilização nela, tá bom? E também caso eu deixasse pinceladas mais aparentes, ficaria aparecendo essa pátina, mas enfim, tá? Então vamos lá, céu pronto. Pintei na sequência, então, o plano 2, as paredes, plano 3, a estradinha aqui da frente, e o plano 4, aqui o telhado, tá certo? Agora a gente vai começar a trabalhar essas fachadas, pessoal, para começar a dar vida nisso aqui. Agora a gente vai começar a fazer, pessoal, o efeito de luz e sombra. Então vamos pegar aqui um marronzinho mais escuro, pra gente começar a fazer a sombra. Olha aqui, tá? Aqui tô usando da cor fix, mas vocês podem preparar, que nesse marrom meu tá um pouquinho claro. Eu teria que ter feito um tonzinho mais escuro. Ó, então a gente coloca aqui, tira o excesso. Eu vou começar por essa fachada aqui do meio, pessoal, azulado, ó. Então eu vou dar uma envelhecida, ó, nesses cantinhos. A gente começa a dar uma escurecidinha debaixo aqui do telhado, aonde vai ser projetado, né, a sombra. Nos cantinhos, então são pinceladas soltas que vão envelhecendo, ó, tá? Aqui, agora a gente precisa colocar um pouquinho de luz, tá certo? Então, ó, bem de levinho o pincel, tira um pouquinho o excesso, dá uma envelhecida aqui nos cantos, se quiser fazer um trincadinho e deixar aparente o tijolo, enfim, a gente pode conseguir fazer isso nessas partes mais claras, gente, ó. Eu vou desenhar a porta aqui, gente, ó, tá? Então aqui eu vou querer porta e uma janelinha na cor branca.
A própria sujeirinha do pincel, o pessoal já vai formando as coisinhas aí, tá vendo que legal? E a gente vai conseguindo dando esses formatos aí. Vamos para a fachadinha aqui do lado, ó. O que eu vou fazer? Dar uma escurecidinha também aqui. Aqui praticamente é isso, pessoal. Sombreamento e luz. É isso aí, pessoal, ó, terminei praticamente a fachada aqui, certo? Bem coloridinha, como vocês viram. Você viu como é fácil, pessoal? Tudo cor assim, de fachada mesmo, tá? Chapada, cores chapada. Depois a gente vem trabalhando. Aqui nesse meinho, pessoal, que eu fiz tipo esse portãozinho, quero fazer uma floreirinha aqui em cima, gente, ó, tá? Então eu vou pegar aqui a tinta, a vermelha, e vou fazer uns batidinhos aqui, gente, assim, ó, tá? Depois eu vou dar uma clareadinha isso aí com amarelo, pra realçar mais. Tá? Como se fosse uma primavera aqui, ó, tá? Ó, pode subir um pouquinho aqui no telhado, não tem problema. Tá acabando já, viu, pessoal? É como eu falei, como é a primeira vez que eu tô apresentando pra vocês aqui um pouquinho desse trabalho, do meu trabalho com pintura, eu acho que eu resolvi fazer uma coisinha assim, dessas cores mais chapadas e mais facinho de fazer, ó. Ó, aqui a gente pode ir vindo, gente, ó. Tá? Comecei com a cor mais escura primeiro, vermelho, já tá bem sombreado por trás. Vou bater um verdinho também, pessoal, aqui de fundo. Também. Quando vir muito a gente vai tirando e só vai batendo e deixando o pincel ficar sujo. Para eu fazer um verdinho mais clarinho aqui, só vou bater um pouquinho de amarelo aqui em cima do verde. Ele vai dar uma clareadinha, ó. Tá? Para realçar um pouquinho. Assim como eu vou fazer em cima da florzinha também ali. Aqui também. Ah, mas pegou um pouquinho do vermelhinho aqui, misturou tudo, não tem problema, só pinceladinha bem levinha, gente, ó. Aqui, pessoal, aquilo que eu tava falando de planos, essa planta, ou melhor, essa primavera, ela tá no último plano agora, acima de tudo. Eu não começaria pela primavera, entendeu? Não tem lógica isso aí, tá? Então é por isso que eu quis explicar pra vocês direitinho, tá? Mas que nem eu falei, aqui também não é um passo a passo da pintura, tá? Eu tô querendo montar um curso online, mas daí a gente vai fazer a aula ao vivo, que eu acredito que seria melhor. Tô bolando ainda como vou fazer. Ou eu vou gravar passo a passo e colocar na plataforma, enfim. Mas eu acho que ao vivo talvez fique melhor, ou eu faço a plataforma e tiro as dúvidas ao vivo, enfim, tô negociando aí pra gente poder ver qual é a melhor maneira para apresentar para vocês, tá certo? Dessa mesma forma, pessoal, eu posso colocar umas floreirinhas na fachada, ó. Então aqui, ó, nessa janelinha, por exemplo, ó, eu posso vir, mesma coisa, pessoal, vou batendo, ó. Pego um pouquinho de amarelinho, boto por cima para dar uma realçada aqui no vermelho. Como se fosse umas azaleias, ó. Olha como vai valorizando já, né? Um verdinho aqui por baixo também. Vou dar uma limpadinha no pincel e vou espalhando.
Daí, nessas paredes que ficaram mais escuras, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso vir e fazer um vasinho aqui, ó. Tá, ó. Aí faço a elipse aqui embaixo, arredondadinho, pra ficar bonitinho, certinho. E mesma coisa aqui em cima. Faço o fundo dele aqui. E agora eu dou uma escurecidinha nele aqui pra fazer a sombra dele, né? Escureço um canto. Vamos fazer de conta que a gente tá pegando a luz vindo da direita pra esquerda. Ah, isso aqui, gente, ó. Faço aqui o formatinho dele. Escurecer um pouquinho mais esse canto de cá. E dou uma sujadinha aqui, ó. Aí a gente tem que fazer a sombra projetada, que a gente chama. Então o que que é? A gente vai pegar aqui e projetar a sombra dele aqui no chão, por exemplo. Então eu escureço um pouco mais esse canto. Olha aqui, caiu até umas florzinhas, gente. Olha que ideia. Que legal, ó. Foi até bom ter visto isso, que eu posso colocar aqui no chão também, ó. Umas folhinhas. Dá uma clareadinha nela. Que é como se tivesse caído da floreirinha todinha aqui. Vou fazer a mesma coisa lá na frente do portãozinho. Isso fica mais natural, ó. Vamos colocar aqui também. Aqui também tem bastante, então a gente pode fazer no chão, ó. Caidinho assim. Né? Como se tivesse caído. Tem até uma folhinha aqui embaixo também, ó. Vou pegar um verdinho com um pouquinho de amarelo para ficar um pouquinho mais clarinho. Lembrando que essa tinta aqui é PVA, tá, pessoal? Tinta látex. Vou deixar aqui na descrição como é que eu fiz a mistura. Ó, escureci um pouquinho. Mas olha que bonitinho, gente, que já tá formando. Não é? Essas fachadinhas, eu adoro essas fachadas aqui. Eu acho que fica uma belezinha, não é? Deixa eu dar uma clareadinha aqui, gente, que eu tô achando muito escura essa fachada aqui, faltando um pouquinho de luz aqui. Sempre tirando o excesso, gente, ó. Ah, mas pegou um vermelhinho que esparramou, que veio do outro... Não, não tem problema. Eu acho que é isso que faz que fica mais bonito ainda, gente, ó. Tá? Aí se eu quiser, por exemplo, pessoal, ó. Tá vendo que essa parte aqui tá mais escura? Se eu quiser vir aqui, ó. Fazer um efeito de tijolinhos, como se tivesse descascado a parede, ó. Eu venho e faço os traços primeiro na horizontal. E agora eu venho aqui assentando os tijolinhos, ó. Olha lá como já fica bonitinho, ó. Tá dando pra vocês verem aí? Eu vou dar até uma clareadinha aqui nos tijolinhos, gente, pra se realçar mais, ó. Olha aqui, gente, tá vendo? O efeito aqui. Que bonitinho, tá? Nessa parede que é mais escura aqui, da azul, também dá pra mim fazer isso aí, ó. Vamos lá, então. Vamos dar uma sujadinha aqui no canto. Aí pega a cor aqui mais escura, um preto, mas de leve com ele, gente, ó. Vou dando uma quebradinha assim aqui. E uma coisa. Pinceladinhas, com o pincelzinho de lado, pra ficar bem fininho. Posso usar as canetinhas também. E venho fazendo aqui os tijolinhos, ó. Olha que legal que fica o cantinho ali. Entendeu? Vai criando. Vamos dar uma vida aqui nessa toceirinha aqui, nessa planta. Então, ó, gente, ó. Vou fazer aqui uns galinhos, mais ou menos. Um batidinho, um verde. Primeiro com o verde escuro, de fundo. Criar aqui o arbusto. Uma outra copinha aqui pra gente tirar esse formatinho meio pinheirinho, assim, que eu não gostei muito, não. Vou fazer assim, ó. Que é melhor. E claro que a gente pode colocar umas florzinhas. Ó. De repente pode ser até uma outra primavera aqui, ó. Só que essa aqui
Aquela lá no caso do portão cresceu lá na parte de trás. Essa aqui a gente pode dizer que ela foi plantada no vaso, ó. Tá vendo que são planos na pintura, pessoal? Planos que eu digo plano 1, 2, 3, 4, tá? E esse aqui é o por último, então a gente sempre vai deixar por último esses planos aqui onde a gente vai fazer os acabamentos, sempre, né? Óbvio. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu dei aula por muito tempo e percebia que pessoas fazendo assim, começava errado. Ó. E leve, gente, ser solto. Fique à vontade, fique bem solto com a pintura, deixa o pincel solto na mão. Pinceladinha bem levinha aqui onde eu tô trabalhando, ó. Eu só tô encostando de levinho, gente, ó. E vou desenhando, eu costumava dizer para meus alunos, a gente vai desenhando com o pincel. O que que é um risco? A gente precisa só aquela base que vocês viram no início do vídeo. Só aquela base pra gente começar, tá? O resto, ó, vou jogar aqui um pouquinho no chão. Aí, gente, ó, eu vou fazendo os caulinhos bem de levinho, ó. Livre, ó. Nossa, mas tapou toda a frente da casa, não tem problema. Eu acho que é isso que faz o charme, gente, ó. Deixa eu colocar uns galinhos aqui nessa aqui também. Tá? Ah, Israel, mas não tem o risco para fazer esses desenhinhos assim, cachepô, planta? Não, pessoal, aqui a gente tem que ir desenhando com o pincel, que é aquilo que eu sempre falava para meus alunos, só. Tá? Então a gente sabe que a gente tem a borda dele aqui, do vaso. A parte de dentro, a gente chama de elipse, nessa parte aqui. Aqui embaixo, a base arredondada. E como a gente está tendo a projeção de luz da direita para esquerda, então a gente vai escurecer esse canto aqui. Ó, e a gente vai ter uma projeção de luz pro outro lado lá, tá? Deixa eu colocar aqui um óculosinho para dar um efeito aqui. Escurecer aqui embaixo para criar a boca dele aqui, né? O gargalo, vamos dizer assim. Acho que é uma boca, né, gente? Gargalo de garrafa. Põe um pouquinho de luz aqui assim, nesse meio. E aí a gente joga um escuro aqui, pessoal, porque ele tá projetando uma sombra, que a gente chama, ó, pra banda de cá, ó. Tá vendo? E agora, como eu tô trabalhando com a primavera aqui, puxando pro vermelho, eu vou bater as batidinhas aqui de vermelho, ó. Os galinhos no meio, para criar os galhos. E agora, gente, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer. Vou colocar nessa fachada aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui, vou pegar um amarelo. Eu vou fazer aqui na portinha, como se fosse uma senhorinha aqui, uma pessoa, uma mulher, tá? Então eu começo aqui pelo vestido dela. Aí eu vou colocar uma blusinha aqui vermelha. É aquilo que entra de novo, pessoal, desenhando com o pincel. Por isso que eu falo, a importância de fazer um desenho artístico. Não que não dê para fazer pintura sem ter conhecimento, mas é muito importante o conhecimento de desenho, tá? Ó, gente, aqui vai ser o rostinho dela, ó. Aí aqui eu coloco os braços. Tá vendo? Viro pra frente aqui. Posso colocar uma vassourinha na mão dela, alguma coisa pra representar aqui, né? Ó. Aí a gente vai dar vai escurecer esse lado aqui, porque é sombra, como eu falei, ó. Tá vindo de cá a luz, tá vindo da direita pra esquerda.
gente tem que trabalhar isso aqui. Mesma coisa aqui no vestidinho, ó. E um pouquinho de luz aqui desse lado, ó. Aqui na manga. Aqui nessa parte aqui da blusa aqui. Tá vendo? Não é facinho, gente, ó. Vou escurecer um pouquinho o braço aqui, pra ele realçar mais aqui, ó. Aqui na face também a gente escurece o lado esquerdo. E se eu quiser colocar um lencinho na cabeça dela, gente, ó, um lencinho branco, ó. Pronto, já consegui. Agora falta só aqui a parte das pernas. Só uma pontinha, porque a saia é comprida. E agora o mais importante é colocar a sombra aqui, gente, ó. A gente vai trabalhando depois as coisas no decorrer da pintura, tá? Mas praticamente é isso aqui. E olha aqui, pessoal, já assinei, claro, tá? A dúvida que muitos alunos meus tinham. Mas, professor, eu vou assinar? Claro que você vai assinar, o trabalho é seu. Ah, mas você me ajudou tanto. Olha aqui, gente, a fachadinha, como ficou bonitinho. Tá vendo, ó? Vou dar uma distanciadinha pra vocês olharem, tá? Ah, deixa eu aproximar mais, que daí vocês vão ver nos detalhes, gente. Ó, a pincelada solta. Olha aqui a mulherzinha que eu desenhei, ó. Tá vendo como faz diferença? Olha aqui, gente. Ó, portãozinho com a primavera em cima. Ai, professor, mas a janelinha é tudo torta. Gente, é pincelada solta mesmo pra fazer esse tipo de pintura, ó. Tá? E lembrando que nós usamos o quê? Uma tábua, ó. Tá certo? Eu vou colocar ele no lugar aqui onde eu pretendo pôr, pessoal. Nesse meio que eu tenho um corredor aqui em casa, tá vendo? Que tem umas louças, tem umas coisinhas aqui que eu ganhava das minhas madrastas, algumas coisas que era da minha mãe, tá vendo? E eu vou colocar ele nesse meio, ó, tá? Vou colocar 2 ganchinhos atrás, vou colocar um preguinho e vai ficar nesse meio aqui, essa tela aqui. Então vocês vão olhar já o antes e o depois. E olha aqui, pessoal, o antes e o depois. Olha como faz diferença uma arte, tá vendo? Olha aqui. Então já valorizou bastante esse cantinho, tá? Eu acho que ficou bem legal. Eu adoro esses casarios assim colorido. Eu adoro assim, pessoal, pintar aquelas comunidades assim que a gente olha assim da estrada, sabe? Ver todo aquele monte de casinhas assim amontoadas, vamos dizer assim, mas que dá um trabalho artístico muito bonito assim, entendeu? Né? Eu acho muito bonito. Tá assinado aqui no cantinho, ó. Então nunca deixe de assinar o trabalho de vocês. Mas olha a diferença que faz, gente, ó. Aqui, tá vendo? E é isso aí, pessoal, ó. Para finalizar, eu passei um verniz, tá? Aquele verniz para artesanato, tá certo? Para proteger, ficar mais brilhante também. Cria uma película impermeabilizante em cima, enfim, fica sucesso, fica muito bom. Pessoal, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês também a fruteira que eu fiz, tá? Quem não viu esse vídeo da fruteira do macramê com cipó, por favor, volta os vídeos anteriores aí, assiste, ficou sucesso. Mas eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, tá certo? Pessoal, gratidão por tudo. Muito feliz cada vez mais pelos comentários, por você estar prestigiando o meu trabalho. Eu estar aqui compartilhando com vocês as coisinhas aqui de casa, enfim. Para que vocês sempre sintam-se de casa aqui conosco, tá certo? Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o joinha, comentar esse vídeo, acionar o sininho para que o YouTube sempre notifique vocês com conteúdos novos. E gratidão por tudo, pessoal. Até o próximo capítulo. Tchau, até mais. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.